Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. É com grande satisfação que eu hoje tenho o privilégio, mais uma vez, de dirigir algumas palavras a você sobre o princípio da sabedoria. O princípio que conduz o homem ou a mulher a uma vida feliz, uma vida de sucesso, de prosperidade e também de grande sincronicidade. Eu escrevi um livro sobre este assunto há vários anos. E lembro-me que ele teve um enorme sucesso, porque ele falava daquelas coisas básicas e necessárias para que você empreenda uma vida, uma carreira de sucesso. Alguns desses princípios eu gostaria de explicitar para você, a fim de despertar o seu interesse no estudo dessas questões. O primeiro deles diz o seguinte, que devemos procurar a sabedoria, que devemos procurar o conhecimento. Por quê? Porque a sabedoria prolonga os nossos anos de vida. Uma outra questão ainda associada a esse princípio diz que a sabedoria é mais valiosa do que o ouro, do que a prata e todas as riquezas do universo. Daí porque me identifico tanto com a cultura judaica, que desde os primórdios de sua civilização enfatizam com grande energia, com grande embasamento, a força da inteligência humana e a força do conhecimento em todos os campos da ciência humana ou das ciências humanas. O próprio Freud dizia que nós deveríamos duvidar de tudo, porque o princípio da sabedoria, o princípio do conhecimento é a dúvida. É a dúvida. Então, quanto mais você duvidar, mais você avançará no seu pensamento e também em busca da verdade. Há um texto do Evangelho de São João que diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E de onde vem o conhecimento da verdade? Da pesquisa, do estudo, da discussão e da dúvida. Um outro princípio importante nesta questão diz o seguinte: busque a companhia e também o conselho dos sábios. É fundamental que eu e você, como profissionais, tenhamos os nossos consultores, os nossos mentores, os nossos coaches, aqueles que podem nos orientar, aqueles que podem nos aconselhar, aqueles que podem nos ajudar a tirar as nossas dúvidas, a fim de que avancemos. Daí porque eu sempre digo, não perca tempo com os tolos, não perca tempo com os ignorantes, a não ser para ensiná-los, para instruí-los, para educá-los. Caso contrário, não perca o seu tempo, porque o tempo ele nunca é recuperado. Ou você usa, ou você perde, como já frisei inúmeras vezes, em inúmeros clipes ao longo da história da Gutenberg Consultores. Os seus companheiros dizem muito a seu respeito e também acerca de seu caráter. Eu não conheço nenhum indivíduo que tenha sido bem-sucedido na sua vida pessoal, familiar e profissional, que não tenha procurado se acompanhar de pessoas que são melhores do que eles ou elas. Isto é fundamental, porque, como disse em clipe anterior, os maus amigos, as más companhias, não apenas corrompem os bons costumes, mas elas também, essas amizades negativas, elas, além de nos corromper, elas nos destroem. Na última semana eu estava vendo uma reportagem num dos canais de televisão
a história de uma jovem do leste europeu, uma moça linda, uma modelo maravilhosa, perfeição da criação divina, que depois de se tornar famosa e rica, se envolveu com um chefe de tráfico, um poderoso chefão. Um presente que ele deu para conquistá-la foi um Lamborghini. E esta moça então, pouco a pouco, foi se perdendo, ao ponto de este indivíduo que dizia amá-la, que dizia querer protegê-la, pediu para que ela seduzisse, ou tentasse seduzir seu rival, para que ele pudesse assassiná-lo e matá-lo. Este fato ocorreu, ele é verdadeiro. E hoje, essa moça espera uma sentença de prisão perpétua para a vida. Ela desperdiçou tudo aquilo que ela conquistou com seu charme, com a sua simpatia, com a beleza dos seus olhos, com o sorriso, com o seu corpo e com a sua empatia. As amizades negativas, elas não apenas nos corrompem, mas elas também nos destroem. Daí porque você que é um profissional, procure se mirar naquelas pessoas que estão bem acima de você. Eu falo em causa própria, porque quando eu era jovem, muito envolvido nas atividades da igreja protestante, inclusive chegando a ser vice-presidente da ICY, International Christian Youth, com sede na Suíça, e também presidente da JUCEAL, Juventude Cristã para a América Latina, o meu modelo, o meu padrão de oratória se mirava nos grandes pregadores norte-americanos como Moody, como Billy Graham e tantos outros que fizeram a história do protestantismo ao longo dos séculos. Quando eu vim trabalhar na consultoria, eu procurei modelos porque eu não tinha a menor ideia desta atividade. Quando eu ingressei na Booz Allen, e logo comecei a me interessar pela leitura dos grandes homens do setor industrial e também dos grandes consultores. E logo me identifiquei com um deles, que você deve conhecer, Peter Drucker. O meu modelo era Peter Drucker. E sempre que eu estudava os seus livros, que eu estudava a sua obra, eu dizia, o que é que eu posso fazer melhor do que este homem? E ainda hoje, aos 76 anos de idade, quando eu leio um artigo, quando eu leio uma matéria interessante, quando eu leio um livro interessante, eu pergunto, onde eu posso superar esta pessoa? Eu sei que é dificílimo você superar um campeão global, superar o número 1 do mundo, mas mesmo assim eu creio que é algo a ser perseguido por todos nós. Então, essas pessoas, esses exemplos, eles são fundamentais. Lembro-me que eu adorava ler discursos de Carlos Lacerda, de Juscelino Kubitschek, de Pedro Aleixo, e de tantas outras figuras da política nacional, uma outra vertente do conhecimento. Mas eu sempre perguntei, o que é que eu posso fazer para superar estes indivíduos? O que era muito difícil, superar os discursos do Carlos Lacerda, por exemplo, a sua veemência, a sua vibração, a sua energia, a sua força e o seu conteúdo. De qualquer maneira, é extremamente importante este ponto se você quiser obter sucesso em sua vida profissional. Uma outra coisa importante também é você falar a verdade. Falar a verdade. Para você avançar na sua carreira, você não precisa mentir. Você não precisa fraudar a sua empresa. Você não precisa maquiar relatórios. Você não precisa fazer avaliações equivocadas ou mentirosas sobre os seus subordinados por temer que eles avancem além de você. Eu acredito que o executivo que merece todos os aplausos, toda a glória, todo o respeito é aquele que forma líderes mais fortes, mais inteligentes,
do que ele próprio. Porque no fundo, o verdadeiro líder é aquele que forma outros líderes. Quando você encontrar um profissional que tem medo de dar uma avaliação substancial, fazer uma avaliação substancial de um subordinado, é porque ele é fraco, ele é medíocre. Esse elemento não deveria estar na posição que está ocupando. E você que me escute, você deve saber que na sua própria empresa, onde você está agora, por melhor que seja a sua organização, por maior que seja a sua reputação, você vai encontrar uma quantidade enorme de jabutis. Você vai encontrar uma quantidade enorme de jabutis, repito, que você pergunta, como é que esse sujeito chegou lá? Ele não voa, ele não sobe um poste, ele não sobe uma escada. Certamente que esses profissionais, eles não contribuem para o progresso das outras pessoas, dos seus subordinados, e muito menos para as nossas organizações. E como você sabe, o Brasil necessita urgentemente de líderes, de pessoas capazes, competentes, cultas, bem formadas, com sabedoria, mas que sobretudo falem a verdade, porque a verdade haverá de prevalecer. Há um trecho na Bíblia que diz que não há nada oculto diante dos olhos de Deus, que tudo será revelado. Eu sei por experiência própria, que tudo que acontece, ou tudo que fazemos, por mais oculto que tenha sido feito, um dia haverá de vir à tona, comigo, com meus filhos, com esposa, com pai, com mãe, com amigo, com qualquer pessoa. Daí porque, à medida que a vida vai passando, à medida que os cabelos brancos vão chegando, à medida em que a sabedoria vai se consolidando, à medida em que você vai pensando sobre os reais valores da vida, você vai descobrir que falar a verdade é o melhor negócio. Falar a verdade é o melhor negócio. E este é um princípio se você quiser ter uma vida de glória e uma vida sublime. Um outro ponto que eu acho fundamental aqui para você seguir, para você praticar, é você fazer aos outros apenas aquilo que você quer que elas lhe façam. Isto é um princípio milenar. Confúcio já o difundia, Cristo já o difundia, e você vai encontrar na leitura dos estoicos, dos epicuristas e de outros filósofos, outras correntes filosóficas, que esse princípio ele sempre foi recitado, porque ele é importante. Não façais aos outros aquilo que não quereis que os outros os façam. Eu agora gostaria de pedir a você para que pensasse sobre essas questões, de tal maneira que você avançasse na sua carreira. Para que você avançasse na sua carreira. Principalmente você que está em transição de carreira, está no deserto, caminhando no deserto, uma caminhada difícil, árdua e até mesmo muito longa, e você muitas vezes é tentado a mentir em seu currículo, na sua entrevista, etc, etc. Não faça isso, porque você será descoberto. Eu agora quero chamar a sua atenção para livros que acabei de publicar. O primeiro, Vulnerabilidades de um Profissional. Este livro vai chamar a sua atenção para questões pequenas que podem fazer descarrilhar a sua carreira. Portanto, quanto mais você estiver seguro de suas atitudes, de seus comportamentos negativos ou positivos, melhor para você. Um outro que escrevi, Jovens Promissores Hoje, Profissionais de Sucesso Amanhã, dirigido para jovens, para crianças, para jovens de 16 anos até parte da primeira fase da carreira, aquela fase que nós chamamos de fase do preparo,
que começa aos 17 e vai até aos 26, 27 anos de idade. Um período extremamente importante, porque é nele em que você vai colocar o alicerce de sua casa. Cuidado para você não estar construindo a sua carreira sobre areias movediças. Cuidado para que a sua carreira seja construída sobre a rocha, porque virão os ventos, virão as dificuldades, virão as tempestades, e você permanecerá intacto. E um outro que escrevi, como já disse, frisei, o livro do meu coração, cartas de um coach executivo a seu filho. Na verdade, quando comecei a escrever esse livro, tinha em mente os meus filhos. E depois eu disse, não, esse livro tem que ser dirigido para os filhos de todas aquelas pessoas que eu aconselhei ou que eu haverei de aconselhar ao longo da minha vida. Atualmente, eu estou aconselhando 2 presidentes de empresa, estou aconselhando 3 executivas em nível de diretoria e uma quantidade razoável de gerentes. Não apenas na área de outplacement, mas também na área de coach executivo, que é uma área que me fascina muito, porque aí eu tenho a oportunidade de expressar os meus conhecimentos, as minhas experiências e ajudar aquelas pessoas que fazem travessias difíceis na carreira ou no desemprego. Gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que a Gutenberg Consultores é uma empresa especializada nas áreas de outplacement, coach executivo e também planejamento de pré-aposentadoria e planejamento de carreira. E se porventura você tiver interesse em um desses trabalhos, consulte a Gutenberg Consultores e saiba que você vai encontrar uma empresa que é a sua parceira, que vai acompanhá-lo até a porta da empresa. Ela só não vai fazer uma entrevista por você, mas ela vai apoiá-lo até o seu destino final, que é a sua recolocação ou a sua entrada na terra prometida, na Canaã. Se você quiser uma expressão velho testamentária. Portanto, consulte a Gutenberg. Você pode me mandar um e-mail para macedo@gutenberg.com.br ou você pode entrar em contato por meio do e-mail contato@gutenberg.com.br. Ou se preferir, você pode ligar diretamente no telefone 3253-3599 e saiba que nós estamos à sua disposição. Eu quero agora agradecer a você pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!